Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Oi, filha. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar aqui. Tem uma musiquinha aqui pra gente aguardar, gente. Só um minutinho aqui, 2 minutinhos, o pessoal ir entrando. E a Dani também, a Dani já tá vindo. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui de slow living. Uma vida com mais propósito, com mais presença. Aguardar que a Dani já tá entrando. Vamos ver aqui, a Dani já tá quase entrando. Oi, oi, gente. Dani, a Dani chegou. It's dawn me. Oh, it's dawn me. It's dawn me. Então vamos lá. A Dani tá entrando aqui. Só aqui. Tá, a Dani tá entrando aqui. Oiê! Ih! Boa noite aí, Dani. Bom dia para você! Obrigada. Ai, que delícia. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente, muito mesmo. Aliás, a gente já vem falando disso faz um tempo, né? É verdade, eu também estou muito feliz de estar aqui com você, a gente falando desse assunto tão bacana, né? Tão importante que a gente está vivenciando, descobrindo e que tanta gente pode se beneficiar também, né? Muito legal. Exatamente. Ai, uma delícia. O assunto é uma delícia. Você é uma pessoa incrível. Gente, eu conheci a Dani há relativamente pouco tempo, né, através do Instagram. E a gente teve uma energia assim imediata, muito maravilhosa. E, enfim, acho que eu nem lembro como é que foi direito, mas acho que ela estava falando alguma coisa sobre o assunto, ou eu falando também. Enfim, só sei que aconteceu essa energia da gente falar, poxa, vamos falar sobre esse assunto, né? Que tá tão em alta agora, tão em voga, mas que na verdade não é tão recente assim, né? E que coincidentemente faz parte da minha história de vida, faz parte da história de vida da Dani. Então a gente vai começar falando hoje.
Bom, para quem não me conhece, quem eventualmente não me conhece ainda, vou falar rapidamente aqui. Que eu sou mãe de 3 filhos, né? De 3 filhos grandes já, fui mãe jovem, sou mãe da Isabela, que tem 25 anos, da Luísa, de 21, o Kevin acabou de fazer aninhos. Eu venho de uma carreira corporativa aí de 22 anos, sou engenheira de formação, mas trabalho com marketing nos últimos 22 anos e recém me mudei para a Austrália, para Sydney, vai fazer 6 meses, agora em junho. E toda a minha história de vida, na verdade, foi pautada por uma busca, né, de essência, uma busca de propósito, mas principalmente, mais fortemente nos últimos 10 anos, né, os 10 anos, um pouquinho antes do Kevin, de eu engravidar do Kevin, eu já estava rumo a esse movimento, né, chamado de Slow Living, que na verdade, é um estilo de vida, de volta às raízes, de volta ao básico, de dar valor ao que realmente importa na vida. Principalmente, só fazer um parênteses aqui para vocês, porque eu também, como toda a minha geração, né, que foi educada para estudar muito, trabalhar muito, sempre exercer múltiplos papéis ao mesmo tempo, e que media o seu valor pela sua produtividade, pela sua entrega, pela sua multiplicidade de papéis, pelos seus bens, né, adquiridos, pelos seus títulos, pelos seus cargos. Não que seja certo ou errado, mas tudo que é exagero, né, tudo que sai fora do equilíbrio acaba levando a gente a um desequilíbrio, óbvio. E isso culminou com várias, né, crises de pânico e o ano passado com um burnout. Bom, enfim, mas eu vou contar mais depois da minha experiência. Vou deixar agora a Dani se apresentar. Ela que, além de tudo, é uma super estudiosa, enfim, também desse assunto, psicóloga maravilhosa. Vou deixar ela se apresentar e contar um pouquinho também sobre a experiência dela. Pois é, gente, eu sou a Daniela Ervolino, como a Andrea falou, conheci ela aqui no Instagram, a gente teve uma sintonia imediata, né? E uma das coisas que eu me senti muito à vontade de falar para a Andrea quando a gente começou a bater um papo é que a gente vai se encontrando, né? A gente vai se reencontrando. Exato. Eu sou psicóloga, sou carioca, também tive 2 burnouts, né? Falta de um. E assim, é a doença da nossa geração, né? E por quê, né? Porque como se forma um workaholic, né? Com a receita básica para um workaholic. É a pessoa se sentir valorizada e vista apenas quando ela está superando todos os limites que as pessoas pensam que existem em relação ao trabalho, né? Então, realmente, a minha história foi assim também. Todas as vezes que eu me envolvi com o trabalho, eu demorei muito para começar a trabalhar de verdade, deslanchar. Mas todas as vezes que eu me envolvi com o trabalho, não só na psicologia, como outros tipos de trabalho, eu extrapolei, né? Extrapolei mesmo. Nossa, eu achava o máximo trabalhar, né? Quantas vezes eu fiz na minha vida isso de trabalhar 16 horas? E eu achava isso o máximo, parecia que eu era uma máquina. Imagina, você dorme 3 horas para trabalhar 16. Exato. Uma loucura isso, né? E essas vezes que eu fiz isso, eu me senti muito vista, né? E admirada por pessoas importantes para mim. Então, isso criou um vício, né? E aí, como a André falou, né, nossa geração foi muito criada no fast, né? No fast food, no fast fashion, no fast life, tudo tinha que ser muito multitarefas, muito rápido, né? Quanto mais você fizesse, mais você era valorizado e começou a glorificação do ocupado, né? A glorificação do ocupado. Nossa, eu sou uma pessoa muito ocupada, isso significa que eu sou uma pessoa muito importante, né? E a gente começou a acreditar nisso e seguir com toda força, todo vapor nessa direção. Então, como que foi essa, digamos, essa tomada aí com o slow, né? O que é o slow living, né? O que é o movimento slow, a cultura slow? A gente agora está falando disso porque a gente começou a pagar o preço, né, da cultura contrária, que é o fast. A gente começou a pagar o preço disso com a nossa saúde. A gente começou a pagar o preço disso com infartos fulminantes acontecendo aos 30 anos. Na geração dos nossos pais não existia isso. Infarto era coisa de coroa.
né? Não era coisa de gente jovem. E a gente começou a pagar esse preço também numa profunda insatisfação e depressão, outros transtornos, como a André falou, que até ela sofreu pânico, né? Por quê? Pelo excesso, né? Essas doenças do excesso. E acho que a minha primeira, hoje eu estava pensando, né, que a gente falou de fazer a live, pensei assim, minha primeira sacada, como que foi, né, com esse movimento? Minha primeira sacada, a Andréia, gente, ela entende muito de alimentação, né? Eu acabei de fazer uma mentoria com a Andréia super legal e ela fala muito de alimentação. E essa foi a minha primeira sacada, digamos, do Back to Basics, né? Que foi uma época que eu comprava tudo instantâneo, porque eu trabalhava até 11 horas da noite, né? Achava lindo isso. No outro dia tinha que trabalhar 8 horas da manhã, então eu chegava em casa, eu queria fazer instantâneo. Miojo, Rápido, sopa, prático. né? E aí eu lembro que eu comprei aquela sopinha Campbell, sabe? Da latinha vermelha, que é linda aquela lata, né? Cheguei em casa, fiz aquilo, parecia um grude, uma meleca. Falei, nossa, não quis comer. Já era tarde, eu peguei o legume e fiz a sopa. Acho que foi o meu primeiro passo. Mas o grande passo mesmo foi a minha mudança aqui para o interior de São Paulo. A Andréa mudou também, né? De Isso, Florianópolis para a Austrália, nessa exato. busca. E eu já vinha nesse movimento, né, Dani? Porque, assim, eu sou de São Paulo, sou paulistana. Parênteses aqui é o que a Dani tá falando, eu também. Nossa, a gente teve total sincronicidade, sinergia nisso, pelas nossas experiências também. Eu também tive a minha fase, né? Eu achava isso bonito, que eu achava isso bacana, que eu achava isso importante, trabalhar 12, 14, 16. Eu cheguei ao auge, ao cúmulo, na verdade, não auge, o cúmulo, trabalhar 18 horas algumas vezes por dia, ou seja, Nossa, praticamente não dormia. Houve uma época na minha vida, eu literalmente cheguei a levar colchão, aqueles cama de dormir, aquele saco de dormir de camping para a empresa, achando legal a equipe inteira ficar lá acampando, comendo pizza, porque ia ter lançamento, né? Enfim, é uma glorificação realmente, como você disse, do ocupado, do importante, e que na verdade foi tirando anos das nossas vidas e vida dos nossos anos também, né? Enfim, isso que você falou, muito verdadeiro, de pessoas de 30 anos tendo infarto, eu tendo, né, de pânico, burnout, né, a gente teve, uhum. e eu também me mudei, eu vim, na verdade, essa mudança devido a isso, né, devido a uma necessidade de frear, e aí eu fui mudando, eu fui para o Rio, depois eu mudei para Floripa, agora eu mudei para Austrália, né, lá atrás eu já mudei várias vezes também, essa é a minha 11ª cidade, quinto país, né? Mas em busca realmente do resgate da essência, né, Dani? Do resgate do que realmente é nosso por essência. A valorização ao básico, ao puro, ao simples, que a gente vê tanto falar das tendências, que eu usava tanto na indústria, né, lançando produtos, trabalhando em projetos, né? Bom dia, boa noite do Boticário, linha Ecos da caramba, que fascinante, lindo, mas eu tô aqui trabalhando feito louca, né? Exatamente. O slow, gente, ele é um movimento assim, apesar do nome ser slow, que significa devagar, ele não significa que você tem que, né, fazer tudo devagar. Ele significa presença. E outra coisa, né? Com a gente tentando fazer tudo desse jeito e trabalhando enlouquecidamente desse jeito, se envolvendo com tudo que chama a nossa atenção, né? A gente vive num mundo hoje que tudo chama a nossa atenção. Tem mil coisas à nossa volta pedindo a nossa atenção, né? Muita gente até falou quando começou essa questão de quarentena, de um monte de gente fazendo live. Ai, vamos fazer live, você não vai fazer live, você não vai fazer live. E eu estou justamente nesse processo, né? Do processo de ver o que é essencial. Eu falei, gente, eu não vou fazer live, porque essa live eu acho que vale muito a pena, por isso eu estou fazendo. Por quê? Porque live, gente, é 1 hora aqui, né? Eu já trabalho muito o dia inteiro, então é 1 hora a menos que eu tenho para jantar, para tomar um banho, para ver uma TV, para ficar com meu marido. E quanto vale essa 1 hora? Sim, Entendeu? Então é uma questão que da gente restabelecer valores e prioridades. E nesse movimento que eu fiz mais agudo,
né, que foi um super movimento em direção ao Slow, que foi essa mudança do Rio para Prudente, né, que é o interior de São Paulo, onde eu moro hoje. Ela começou muito por acaso. Eu amava morar no Rio, amava. Todos os dias eu lembro de ir correr na orla e agradecer que eu morava ali, achava o máximo, e estava cada vez mais empenhada em ter essa vida de fazer mais e mais e mais e mais. Aí foi o primeiro burnout que eu tive, né? Porque eu me sentia cada vez mais valorizada. Tipo, nossa, não consegue falar com a Dani, ela atende o dia inteiro, ela faz coisa o dia inteiro. Então eu ia curtindo aquela façanha, e aquilo também só em Importante. cifras, né? Você sente importante e também você vai o quê? Adquirindo mais possibilidade mesmo financeira. E eu me lembro de chegar uma hora de uma amiga minha, né, a Bia, virar para mim e falar assim: amiga, você precisa comprar umas roupas, eu não aguento mais ver você com essas roupas. E eu falar assim: eu não tenho tempo, pega o meu cartão e vai. Eu até tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo para comprar. Então, olha que absurdo, gente, você falar isso, né? E era uma realidade. E aí, o que que aconteceu, André? Eu não sei como foi o teu Vou te clique, né? contar depois o trigger. No meu foi assim, eu tive que reformar o apartamento que eu morava lá no Rio, precisava reformar, não tinha jeito de não reformar. E para isso eu precisava ficar um mês fora do apartamento. E no Rio, tudo super caro, aquela época o Rio estava super em alta. Eu fui procurar apartamento para alugar, eu fui procurar outros lugares para ficar, mas era impossível. Era muito, muito complicado manter os custos do apartamento que eu tinha fora, que eu tenho, né, fora do o que eu ia morar. Então eu peguei e botei a reforma para as férias. E vim passar férias aqui no interior de São Paulo, uma cidade vizinha aqui, que é a cidade onde moram meus primos. Eu sempre amei a cultura do interior. Sempre amei essa coisa de tomar café na casa dos outros, de o povo passar, você não é prima de fulano? Vem aqui com a gente. Sabe? Sempre amei essa coisa. Fazinho. Fiz faculdade, ó, chazinho. Eu agora tô na água, ainda não tô no chazinho. Né? Vem tomar o chazinho. Eu sempre amei essa cultura do interior, apesar de eu ser carioca, eu fiz faculdade aqui onde eu moro hoje, né? E aí eu levei nessas férias um livro que eu tinha comprado, que foi esse livro aqui, ó, que eu até te recomendei. André tem que ler esse livro. Eu amo. Desperte seu gigante interior. Desperte seu gigante interior, do Anthony Robbins. E olha aqui como é que tá meu livro, né? Ó, ele é todo marcado, dobrado, escrito, né? Cheio de exercícios. E também esse aqui, ó, que fez com que eu repensasse o que eu estava fazendo, onde eu estava indo com a minha vida. Vocês conhecem esse? Amo. Basicamente, né, o conto A Menininha dos Fósforos. Esse conto é uma catapulta para quem está precisando realizar mudanças, né, na vida. E isso daqui, gente, isso daqui foi um planejamento de uma coach colombiana que eu gosto, que depois eu até remodelei ele, fiz o meu, ofereci aí para um monte de gente no meu site. Mas isso aqui foi bombástico. Por que isso tudo foi tão importante? Porque isso tudo me fez parar para pensar no que eram os meus valores. Eu tive um relacionamento de muitos anos e me envolvi com os valores dessa pessoa. Né? Não parei para pensar quais eram os meus e também não tinha muita voz ali dentro para pensar, prestar atenção quais eram os meus. Eu estava sempre envolvido no que a pessoa queria fazer. Ela sempre queria fazer algumas coisas legais, então não tinha tanto tempo para pensar no que eu queria fazer, que vida que eu queria levar. E até que isso foi ficando mais forte, que foi até um ponto de separação. E aí, nessa retomada com esses livros, nessas férias, né? Esse tempo, e você não sabe, nessas férias eu ainda ficava trabalhando online. Olha isso. Os pacientes que não queriam entrar de férias, eu atendia online. Pra gente não é tendência, né, Dani? Né? A gente já fazia isso há muito tempo. Aí eu comecei a estudar tudo isso e senti aquele clima, né, de interior e tal. E aí me deu um clique. Deu um clique que eu lembrei do meu pai. Né? Meu pai, muito pouco tempo antes de morrer, eu tive com meu pai em Brasília. E ele um dia deu uma volta comigo e mostrou um condomínio. Ele falou assim, meu pai morava em Campos do Jordão, né? E ele falou assim,
Ah, eu já decidi que eu gosto é daqui mesmo, eu gosto da cultura daqui de Brasília, do que o povo aqui comenta, o que o povo faz. Eu gosto de conviver com as pessoas que eu conheço aqui. Eu vou comprar um apartamento para mim aqui nesse condomínio e vou vir morar aqui. Uhum, Mas isso ele já tinha 60 e poucos anos e poucos meses ele morreu. Não, nem comprou nada. E aí caiu aquela ficha. Gente, mas se eu acho a vida do interior o máximo, se eu uhum. acho essa cultura o máximo, essas pessoas o máximo, se eu quero viver do jeito que elas vivem, né? Eu vinha para cá passar férias, eu via a vida das minhas amigas, eu falo, eu quero essa vida. Sim. E elas, mas a vida é sem graça. Eu falei, não, para mim tá ótimo. Essa que eu quero. Eu vou fazer isso quando? Quando eu tiver já velha, igual meu pai, que nem dá tempo? Sim. E aí foi a tomada o quê? De valores, que é o que traz os louros. E os valores não são valores universais. É o que tem valor para você, ele está presente na vida, né? Como que foi contigo, Andréia? Então, na verdade, não, maravilhoso, Dani, isso tudo que você falou, maravilhoso. Eu, na verdade, tive vários, tá? Vários sinais do universo, de Deus, o nome que quiser dar. O primeiro não, mas o mais forte deles foi na gestação do meu terceiro filhinho, do Kevin, que acabou de completar 8 aninhos de idade. E eu também, na mesma vibe que você, e muito importante isso que você disse, né? Que muitas vezes a gente vive tão tomada por estímulos externos e ou pelos desejos do outro, né? Que a gente acaba vendo quais são os nossos desejos, qual que é a nossa essência, quais são as nossas vontades verdadeiras, né? Aquilo que veio, que a gente apresenta desde criança, desde o berço. Só que esse estilo de vida, né, que foi muito colocado lá na nossa infância, né? A gente é da mesma geração, mas dos anos 80 para os anos 90, fest, como a Dani estava falando, fez a gente acreditar que era bacana ter muito estímulo, fazer muita coisa ao mesmo tempo, estudar muito, trabalhar muito, ganhar muito, adquirir muito. Só que isso demanda muita energia, muito tempo, muito esforço para depois manter tudo isso também. Primeiro para conquistar, né? E depois para manter. Pois bem, eu comecei a ter alguns episódios isolados de ansiedade, de crise de ansiedade. Só que, como um vício, né, que é trabalhar e fazer muito e tal, você acaba não percebendo os sinais que teu corpo dá, né? Você acaba não percebendo esses sinais, na maior parte das vezes. Na hora que o negócio vem, vem de uma vez. E aí, na gestação do Kevin, fazendo pré-natal, que a gente é obrigada a parar, né, para todos os meses tirar sangue, ver como é que tá. E no dia a dia da vida moderna, moderna, que trabalha muito, quantas e quantas amigas e mulheres eu escuto relatar que, putz, esqueci, faz tanto tempo que eu não faço um check-up, um papo colar, alguma coisa básica, né? A gente acaba assim, depois eu faço, tô trabalhando, agora tô entregando, tô fazendo um projeto, que maravilha. Tô fazendo isso, realizando, né, entregando, tal, 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 e a sua saúde vai ficando meio que, tá tudo bem, aparentemente tá tudo bem, e a gente acaba achando normal uma série de desequilíbrios que na verdade não são normais, porque justamente a gente se esqueceu da nossa. Resumindo uma história longa, no sexto mês de gestação, eu descobri que eu estava com uma doença chamada colestase, que até então nem sabia do que se tratava, que na verdade é o fígado gordo, o popular fígado gordo. É uma doença cada vez maior nos dias atuais. É o que mais mata mães no parto, mais do que pré-eclâmpsia, do que pressão alta. E é advinda de um estilo de vida fast, com muitos alimentos processados, com muitas farinhas brancas, né? Tudo que se torna açúcar no sangue. E que no final eu teria apenas aproximadamente 30% de chance de sair do parto com vida, tá? Foi muito traumático, foi muito pesado, na verdade. Até porque, e chocante, até porque eu sempre me considerei uma pessoa super saudável, eu sempre tive em movimento, desde os 4 anos de idade, né? Memória muscular, fazia balé, coisa. Sempre gostei muito de frutas, de verduras, de legumes, de grãos integrais. Ou seja, só que também, além
de comer muitas frutas, verduras e etc., né, além de meditar desde os 14 anos, eu estava naquele estresse. E estresse, cortisol, né, o hormônio, cortisol, adrenalina, estoca gordura no corpo, as toxinas, enfim, é um processo todo gigante que eu não vou entrar no mérito aqui agora, e corroborou para esse quadro, né? Ou seja, a gente não é só o que a gente come, que está no prato, a gente é o resultado de tudo que a gente se alimenta, né? Que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos, que a gente vê, que a gente fala, as pessoas com as quais a gente convive, né? Os tipos de conversa que a gente mantém, enfim. Somado-se a isso, o fato das minhas duas meninas serem pequenas, né? Desde pequena, perdão, de eu ter sido mãe jovem, e naquela correria de trabalhar muito, levava a filha para a escolinha, né? As filhas para a escolinha de manhã, trânsito, trabalho 12, 14, 16 horas por dia, voltava, pegava elas à noite, sempre na hora extra da escolinha, voltava para casa, o que era mais prático? A Dani falou da sopa instantânea. Eu não, eu pegava, como boa neta de italianos, fazia uma massa, um macarrão, congelava uma lasanha que eu tinha comprado. Então, durante a semana era isso. E aí eu fui, isso também corroborou para esse quadro, né? E quando você chega numa situação assim de quase morte, né? Ali, ó, eu tava no parto, não sabia se eu sairia viva dali ou não, né? E nos próximos dias. Isso faz a gente repensar muita coisa, né? Muita coisa na nossa vida. E recentemente também, na última cidade que eu morei, Florianópolis, tive crises de pânico terríveis também devido a um estresse excessivo relativo ao trabalho, né? Um estilo de vida completamente insustentável. De novo, né? Quer dizer, a gente acerta, mas aí vem depois alguns outros sinais, né, Dani? Isso é tão complicado, né? A gente está aqui falando sobre isso e eu reconheço que eu estou evoluindo nesse processo, mas ainda tem muito que evoluir, porque quando eu planejei me mudar para o interior, eu planejei trabalhar muito menos do que eu ainda atualmente trabalho, e eu já diminuí bastante. Né? O meu primeiro aniversário aqui, acho que os meus 2 primeiros aniversários aqui, ontem fez 3 anos que eu estou aqui. Meus 2 primeiros aniversários foi uma amiga minha que montou minha festa, porque eu não tinha tempo. Que eu ia chegar na festa igual uma convidada. Gente, é um absurdo, isso não é justo nem comigo nem com ela, né, coitada. Então, é ridículo. Então, é um vício, assim, difícil de controlar, porque a gente, muitas vezes a gente também, não só a gente quer ser útil, abraçar o mundo com as pernas, mas a gente não gosta de dizer não. Como é difícil dizer não, né? Como é Dani, difícil dizer não. só um parênteses com relação a isso que você falou agora, né? Que você falou assim, pô, minha amiga que teve que montar. Eu só tô arrumando aqui o cabo aqui de energia. Que teve que organizar minha festa de aniversário. Eu também me peguei nos últimos anos em situações muito similares, só para ilustrar aqui também, de repente, assim, amigas ligarem, mãe ligar, familiares ligarem, assim, não posso, agora estou num projeto, agora estou numa reunião. E eu também me toquei num dia assim que eu fazia uma média de 6 a 8 reuniões por dia. Nossa Não é Senhora. normal. Exato. E a gente não gosta de dizer não, né, André? Tem essa questão, né? Então todo mundo pede um monte de coisa o tempo inteiro, né? Como eu falei ali, até anunciando na nossa live. Ah, faz uma live comigo. Ah, faz um artigo para mim. Ah, faz um vídeo para mim. Ah, escreve no meu site, seja colunista do meu site, arruma um horário para minha sobrinha. Ah, constela minha mãe, me constela. E a gente vai falando sim, 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 e aí no final, né, fica sem tempo para si mesma e acontece isso, essas crises, né, essas crises de doença, né, a crise do estresse, a crise de ansiedade, o burnout, né, que é uma coisa horrorosa e desconecta a gente da vida. Então, como que a gente tem que, como que é isso, né? Não é só, como que eu posso dizer, atrasar o passo, né, ralentar o passo. Mas é saber o quê? O que é importante? É diferente o que é urgente do que é importante. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Quando a Andréia me convidou para fazer essa live, ela chegou até a fazer a arte para o dia de ontem. Né? A live seria do dia de ontem. Daí eu me toquei que ontem era o meu aniversário de casamento. De 2 anos de casamento. Obrigada.
e de 3 anos de mudança para cá. E aí, se isso fosse na época que eu ainda não tinha essa mentalidade do que é importante, provavelmente eu teria falado, ok, vamos fazer a live e deixar para comemorar com meu marido, ver ele depois. Exatamente. E aí eu falei, não, mas peraí, o que é importante? Meu segundo aniversário de casamento, né? Eu quis tanto conhecer uma pessoa como é meu marido, viver esse casamento. Então, isso é importante. Aí eu falei para André, André, é no aniversário do meu casamento. Podemos fazer amanhã? E aí, tudo bem para ela. Amanhã, estamos aqui hoje. Né? Então, a gente tem que ter essa visão. Quando você falou essa questão, até que você se percebeu abrindo mão de momentos também, né? Eu me lembro uma vez que eu fui morar em Barcelona, e eu fui para Barcelona ser garçonete. E eu trabalhava, eu tinha 3 empregos. Foi a primeira vez que eu trabalhei essa história de 16 horas por dia. Eu saía da minha casa para o primeiro emprego às 10h30 da manhã e eu voltava para minha casa às 5 da manhã. Eu tinha 3 empregos, eu de um para o outro. Eu trabalhei em todos os restaurantes de Barcelona, você pode imaginar. As pessoas perguntavam para mim se eu sustentava a minha família no Brasil. Por que eu trabalhava tanto? E eu não sabia responder. E eu me lembro que o primeiro Natal que eu passei lá, eu morava com um pessoal super legal, uma galera de brasileiros super animados. Eles fizeram uma mega festa de Natal e a única pessoa que não estava na festa era eu, porque eu estava lá trabalhando. Para ganhar 100 euros. Tá, 100 euros naquela época era um dinheiro importante para mim, mas ele ia fazer diferença nos anos que eu morei lá. O que faria mais diferença? Eu ter passado essa noite especial na companhia de pessoas que eu amava, um momento único que nunca mais ia se repetir, ou eu ter feito 100 euros? Exato, exato. E Dani, olha só, teve um outro trick também que eu acho que muita gente identifica, né? Uma outra sacada, né? Outro ponto assim de atenção que aconteceu também comigo. Em linha com isso que você está falando, que é importantíssimo também da questão de que o slow living não significa andar lento no sentido de não produzir coisas ou de que agora a vida está numa, né? Não é isso, mas é justamente priorizar aquilo que importa quando a gente foca a nossa atenção naquilo que realmente importa, naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente ama fazer. Somos melhores pessoas, né? Automaticamente somos melhores esposas, mães, irmãs, namoradas, filhas, etc. Somos melhores profissionais, pessoas para o mundo, né? Porque a gente, enfim, foca, a gente está com presença total, né? É a o tão falado estado de presença, né? Ou de mindfulness. Mas além disso, eu ia falar o seguinte: nesse estilo de vida, né, que eu fui criada, né, e que eu acredito que era o certo, você também, toda a nossa geração, né, de vamos fazer muito, entregar muito, correr muito, é legal. Eu me vi assim, eu me vi por vários anos pulando as férias, nesses meus 22 anos de carreira. Eu me via com culpa, com sentimento de culpa, que você pode explicar para o pessoal muito melhor do que eu, quanto que é prejudicial, além do não saber falar não. E, aliás, essa culpa adivinha do fato de eu não saber dizer não, né? Não, eu preciso das férias, sabe? E de quando tirava, ter que contar com os olhares críticos e julgadores dos colegas de trabalho, tá? Eu vivi isso na pele várias vezes. Como assim você vai tirar férias? Como assim mais do que 10 dias e não vai vender os outros 20? E aí veio, eu mudei completamente, né? Depois desse episódio de quase morte que eu disse. E nessa minha última experiência de trabalho, eu falei, eu nunca mais na minha vida vou deixar de tirar férias. E eu tirei férias nos últimos 5 anos. E eu tirei férias daquilo que era o meu direito de 30 dias. E eu sofri muito no começo por, pelo julgamento alheio, por todo mundo olhar feio e como se eu fosse um ET de tirar férias por 30 dias, literalmente. E isso veio uma outra sacada também, só para fechar aqui. Quando eu tirei, né, esses 30 dias, nesses últimos 5 anos, e que estava viajando, e que estava fazendo as coisas que eu mais amo, e que estava podendo me dedicar 100% aos outros papéis também que são tão importantes, né? Afinal de contas, somos seres integrados, a gente é tudo, né? Profissional, é esposa, é mãe, é irmã, é tudo.
Eu estava podendo me dedicar ao que eu não conseguia quando eu estava só trabalhando. Olha o desequilíbrio aí. Falei, caramba, tudo isso, né? Amo estudar, não vou parar de estudar nunca. Eu sou que nem a Dani aqui, a louca comedora de livros. E amo. Mas tava ali totalmente em desequilíbrio, só trabalhando 12, 14, 16 horas por dia para ter um mês. Um mês, depois de muitos anos, que sem férias ou com apenas 10 dias, de realmente presença e vida. E o movimento Slow veio totalmente na contramão disso, justamente, né, para mim, de que não, por que eu não posso? Eu morava uma quadra da praia em Jurerê para conseguir, de vez em quando, aos finais de semana. Olha que coisa louca. Falei, tá, então, os 22 anos, faculdade período integral, engenharia, 2 MBAs, não sei quantas especializações, especialização no exterior, especialização não sei aonde, blá, 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 para eu não conseguir usufruir da vida, para eu não conseguir viver também, né, Dani? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre isso e desse dicas para gente, assim, para as pessoas aí. A gente, graças a Deus, já conseguiu, mas, né, como fazer essa mudança? Eu ainda estou conseguindo, ainda tenho aqui muito que lucrar, que galgar nesse caminho. Mas é interessante o que você falou, eu me identifiquei muito, porque não é só os outros, é a gente mesmo, né? Eu me lembro que toda vez que eu tirava férias, e era uma coisa quase arrastada também, né? Eu chegava no lugar que eu ia viajar e eu demorava uns 5 dias para começar a me autorizar a sentir prazer de estar ali. Eu me sentia o tempo todo culpada, né? Mas não era ninguém que estava me culpando, não era eu, né? Que estava me culpando, né? Exatamente. E eu li uma coisa aqui nesse livrinho que eu estou lendo, eu já estou na metade já. Chegou ontem, né? É muito maravilhoso esse livrinho, muito fofo. Não tem ainda em português, mas eu vou vendo se eu conseguir postando algumas coisas, né? Traduzir. Você tem ele também, Andréia? Não tenho, mas já ouvi falar, eu já tinha Ai, ouvido falar e tinha lido alguns trechos naquela mostra do Kindle. ai, compra. É Quando eu vi, demais. eu tenho muita vontade de comprar. Muito fofo esse livro. E ele está falando uma coisa importante aqui, que para a gente conseguir entender o que é importante para a gente, porque nem sempre a gente tem essa resposta pronta, a gente tem que olhar a visão, a big picture, né? A visão total da nossa vida. O que vai valer a pena, né? Eu trabalhei com pacientes terminais uma época da minha vida, 2 épocas da minha vida. Uma com pacientes de câncer, a outra com pacientes de AIDS. E o que me chamava muito a atenção era a reflexão que eles faziam nesse momento, do que tinha valido a pena e do que não tinha valido a pena, do que eles estavam arrependidos. E eu não vi nenhuma das pessoas que eu vi morrer dizer que estava arrependida de ter trabalhado menos, entendeu? Ou de ter trabalhado, querendo trabalhar mais, né? Geralmente as pessoas, elas sentiam falta, sentiam arrependimento de não ter priorizado os relacionamentos. Elas sentiam sempre esse arrependimento ou essa gratidão. Eu vi uma vez um senhor, faleceu de hepatite, mas demorou bastante, porque foi câncer, foi um monte de coisa. E ele faleceu muito sereno, dizendo para mim assim que ele estava indo muito em paz, porque ele se dedicou bastante na vida dele às coisas certas. Isso não quer dizer que ele não tenha trabalhado, que ele não tenha feito a grana dele, que ele não tenha sustentado a família dele. Mas significa o quê? Que ele teve presente nos momentos, né? Então, quando ele estava com a filha, ele estava com a filha. Quando ele estava com a esposa, ele estava realmente com a esposa. E quando ele estava no trabalho, ele realmente estava no trabalho. E isso deu essa paz, essa serenidade nele, né? Na hora que a vida terminou ali. Mas nem sempre a gente sabe quais são os nossos valores. É muito comum a gente viver pelos valores do meio, né? Dos outros, né? Eu tive um papo com a Andréia, a gente morou em épocas diferentes, eu acho, em Milão, né, Andréia? Não foi isso? Na verdade, eu morei na Inglaterra, né? E na Ah, Escócia. Morei em Milão, mas morei na Europa, né?
E eu morei um tempo em Milão, e na época que eu morava em Milão, eu trabalhava com moda, e eu era completamente absorvida por aquele universo. Então, eu queria ter bolsa de grife, eu queria andar toda na estica, né? Foi isso Aquilo era o que meu falou. valor da época, né? Os valores da gente mudam. O meu valor da época que eu era criança era ter aquelas Barbies maravilhosas, né? Era brincar com as minhas amigas que eu mais gostava. Depois da adolescência era estar junto com os meus amigos, era viajar, era descobrir o mundo, né? E isso tudo vai mudando. Depois era o quê? Conquistar o topo do mundo, digamos, aí, em termos de trabalho, topo do mundo para mim, né? O que eu colocava como meta. E aí eu percebi essa fase que eu me sentia completamente perdida, né? Da onde que eu estava indo, eu só sentia que eu estava correndo, 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 mas nunca vi a linha de chegada. E eu estava com 37 anos, 36 anos, né? Tinha acabado de me separar e muito cobrada, porque na época eu falava na TV sobre relacionamento, né? E ninguém conseguia entender como que eu falava na TV de relacionamento, todo mundo amava, que eu falava lá no Mais Você, né? E eu não estava casada, não estava mais casada, nem tinha me casado de novo ainda, era uma cobrança enorme. E eu me senti pressionada por isso, até que um dia que eu peguei isso aqui, gente, né, que é um plano de exercícios. Eu fui vendo o quê? Quais eram os meus reais valores, o que era importante de verdade para mim, como eu queria me sentir e como eu me sentia, né? Então eu nunca tinha me dado conta de o que eu queria sentir, o que era necessário para que eu pudesse me sentir daquele jeito e como eu estava me sentindo naquele momento. Então aqui eu criei, né, nesse plano de ação, através de uma série de exercícios nesse livro aqui que eu falei do Tony Robbins, que redirecionaram essa bússola, que foi quando eu me toquei que eu queria, né, vir para cá e viver aqui. Imagina, eu estava acabando de investir todas as minhas economias na minha reforma lá no Rio, decidindo que não queria mais morar lá. Olha isso, né? É um desafio. E aí, gente, olha que coisa, né? Quando você começa a imaginar o que você quer da sua vida, que eu acho que foi até o que você fez aí para ir para a Austrália, né? Independente do como, o que você quer e por que você quer, É né? muito mais importante. Eu escrevi uma coisa inteira, ó, do que eu queria e por que eu queria. Gente, eu li isso aqui com meu marido, ele falou assim, ah, porque tem a data no papel, eu vou acreditar. Porque foi exatamente tudo que aconteceu. Porque você encontra, você volta para o centro, né? Você volta para o eixo. Não é porque você tem sorte, é porque você se alinha com o que é importante. Exato. Exatamente. Nossa, eu também adoro fazer esses planejamentos, assim. Meu Deus, como é tudo tão maravilhoso que você está falando, assim, da gente realmente. A gente só consegue isso se a gente para nos ouvir, né, Dani? A gente para ouvir a nossa sabedoria interior, né? Já tá aqui dentro. E são tantos estímulos, né? Tanto barulho de fora, não só dos estímulos, enfim, eletrônicos, notícias, trânsito, as coisas que acontecem, né, em âmbito político, cultural, financeiro, etc. Mas os barulhos também do outro, dos outros, né? O que que os outros querem, o que que os outros acham importante, né? O inconsciente coletivo, o que tá todo mundo meio que ditando como norma, né? E é preciso, é tão preciso. Eu queria até que assim você falasse um pouco mais sobre isso, o quanto que é importante também a gente aquela frase que fala, né, stand out from the crowd, né? Sair da multidão, né? Ter a ovelha, entre aspas, de assim, de seguir o nosso coração, de seguir aquilo, silenciar o mundo lá fora para ouvir o que está aqui dentro, né? Porque é só assim que a gente consegue fazer esse exercício aí que você fez, que eu também faço, né? E é uma revisão constante também, que eu acho que é outro ponto também legal de falar, que não fica também que o que a gente achar hoje vai ditar quem a gente vai ser para o resto da vida. Não, somos seres em evolução. O que eu acho importante hoje, eu posso achar outras coisas ainda melhores e maiores amanhã, depois. Eu costumo falar uma frase para todo mundo. Eu achei tão legal quando a Dani falou para mim, porque eu falei assim, meu Deus, né? A gente é irmã
gêmeas separadas pelo nascimento e não sabíamos disso. Que eu sempre falei assim, como se eu tivesse tido várias vidas dentro de uma. Como se eu tivesse várias vidas dentro de uma, porque quem me conhece desde que eu nasci sabe que assim, a Andrea de 5 anos atrás, completamente diferente da Andrea de 10, de 15, 20, de hoje, né? E graças a Deus que a gente tá aqui evoluindo, mas fala um pouquinho mais pra gente, Dani, como é que a gente pode achar essa nossa... Uhum. Pode ajudar a gente a encontrar essa nossa verdade, né? Claro. Olha, a primeira coisa que eu vejo, André, e faço isso muito com meus pacientes, eu vejo como é difícil para eles, difícil de verdade. Quando eu falo, pergunto, mas você não tem um tempo para você? E a pessoa fica desconcertada, ela, não tem como ter tempo para mim, ou talvez não sei nem o que fazer com esse tempo se eu tiver. Então, às vezes, a gente se enche também de obrigações e de atividades justamente para não escutar as nossas insatisfações ou as nossas dores. É uma anestesia, né? Se encher de atividades é uma anestesia. Não só de atividades de trabalho. Tem gente, por exemplo, que se enche de atividades esportivas. Tem gente que não tolera ficar um segundo parado. Tá parado? Não, peraí, vamos fazer o quê? O que tem para fazer aqui? Não, vamos fazer alguma coisa. Né? Isso é o quê? A pessoa que ela não quer entrar em contato com as próprias insatisfações, com a própria voz dela, né? E a gente só consegue chegar na solução, né? Eu sou muito orientada para a solução. A gente só consegue chegar no que é a solução para a gente se a gente decide entrar nesse lugar, tá? De se ouvir sim as nossas insatisfações, os nossos desejos, né? E daí a gente traça entre essas duas vertentes quais serão a nossa bússola, os nossos passos. Porque o que é um valor para mim não necessariamente é um valor para você. Né? Os valores são coisas muito pessoais. A gente tem os valores bem aceitos na sociedade e os que não são bem aceitos. Mas eles, e daí? Eles compram a sua felicidade. A sua felicidade, assim como a minha, está em viver os seus próprios valores. Né? Está em saber que você está vivendo. O que é uma vida com significado? O que é uma vida com sentido? É uma vida que você sente que é honesta com você mesmo, que você está indo na direção do que você acredita, do que preenche seu coração, do que te deixa dormir em paz. Há uns anos atrás, teve um cara o Ian Duzert, um professor da FGV, que me perguntou qual era a queixa número 1 do consultório. Naquela época, a queixa número 1 do consultório era a falta de propósito. Todo mundo pensava que era relacionamento, né? Relacionamento naquela época era dois, depois mudou. Mas, naquela época, era falta de propósito. E por que as pessoas estavam tão em crise com essa questão de propósito? Há uns anos atrás, teve um boom de coaches de carreira. Né? E isso trouxe muita coisa boa. Eu uso bastante tudo isso aqui, ó, isso aqui que eu mostro para vocês é uma coach que criou. Esse livro aqui é de um coach que criou, né? Só que como tudo que se populariza, assim como a constelação familiar, também perde qualidade e credibilidade no todo, né? Nem todo mundo vai procurar a melhor formação. As pessoas procuram que dá um título mais rápido, né? Pelo próprio movimento FAST, né? Não quero saber se eu aprendi direito, eu quero a credencial para poder praticar, né? Para ter o título. E o movimento que eu acho que foi o coach selvagem, né? Que foi o que caiu a qualidade, ele colocou uma semente que ela não é verdadeira na vida das pessoas. Colocou uma semente de que a pessoa tinha que largar o emprego dela e procurar o que ela ama. Isso é muito poético, né? Muito poético, mas isso não funciona assim na vida. A gente tem que... a gente geralmente se apaixona pelo que a gente vai fazendo. E ali a gente vai descobrindo o que a gente ama e o que a gente não ama. Né? Todo mundo já viu uma história, até de filme, que o escritor para a vida dele para escrever e aí não sai uma palavra. Não sai uma palavra, não sai uma página. Né? Por quê? Porque ele, digamos assim, perdeu a conexão com o que é a vida dele. Então a gente tem que achar esse espaço dentro do nosso dia a dia e não negar a nossa vida para encontrar esse espaço, porque senão aí a gente fica vazio,
né? Esse espaço vem com a questão do que é prioridade, do que é importante. O que é prioridade? O que é prioridade talvez seja fazer esses milhões de cursos que tem disponíveis online, gratuitos. Prioridade talvez é eu entregar esse e-mail hoje. E o que é importante? Uhum. Nossa, muito, muito maravilhoso, Dani, muito maravilhoso. Assim, essa questão do propósito é uma questão que. Opa, desculpa, o celular estava caindo aqui. É uma questão que também muita gente, sabe? Opa, meu celular, gente, parou aqui. Muita gente tem comentado, muita gente tem me perguntado. E muito maravilhosa e pertinente tua explicação, porque eu acredito exatamente nisso, sabe? Que é amar o que se faz, né? O propósito é você colocar intenção, colocar presença, colocar amor. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, em uma ação, para mim é um verbo, né? Então, amar, colocar amor naquilo que você está fazendo. Aí você está tendo propósito, você pode estar tendo propósito, limpando a sua casa, cuidando da sua roupa, sabe, cozinhando, preparando algo para tua família, no trabalho. Eu acredito sinceramente que isso é viver com propósito. É viver colocando o melhor de você naquilo que você faz, independente do que seja. Pode ter sido na tua experiência lá atrás, jovem, em Barcelona, jovenzinha, né? Que você é super jovem, mas eu digo jovem como Sim, claro, de garçonete. Cada coisa é um aprendizado, né? super. Eu também tive várias experiências desse tipo, assim, e eu realmente acredito nisso. Eu costumo falar o seguinte, né? Que tudo que eu faço, aí é uma coisa meio virginiana. Tudo que eu faço é com extrema presença, bem feito e amor, porque eu não consigo fazer de outro jeito. Eu acho que isso me ajudou muito também, na vida me ajuda muito. Porque se for para fazer meia boca, eu nem faço, né? Mas tem que cuidar o outro lado, que pode aprender a dizer não, até que limite também, né, Dani? Porque Nossa, isso que você falou é ótimo. Aí a minha dica está aqui para isso. Esse livro. Eu nunca demorei tanto na minha vida para ler um livro. Eu leio muito rápido, tenho um hábito de leitura, sempre fui assim. E esse livro demora por quê? Porque ele traz exatamente isso. Né? O foco da gente não é só a gente dar atenção para o que é importante, é a gente saber dizer não para o que não é. O que não vai fazer a diferença na nossa vida naquele momento. Né? E saber criar espaço para aquilo, né? Isso é um aprendizado mesmo. Por exemplo, e ser honesto, né? Por exemplo, quando eu fui fazendo essa renovação aqui, né, ver o que eram os meus valores, o que eu queria, qual era a vida que eu queria ter, né? Tem uma história bem legal para falar disso. Eu percebi o seguinte, pessoal, é essencialismo, né? é livro, essencialismo. Essencialismo. Tá? Depois eu posto esses livros todos aí, essencialismo, tá bom? Então, como que eu fui, né? Fui fazendo tudo isso, montei e eu vi o que eram os meus valores naquele momento da minha vida, que são os que eu estou vivendo hoje. Eu queria morar numa casa confortável, onde eu pudesse receber, onde eu pudesse criar, onde eu pudesse ter conforto, liberdade. Eu queria me casar, queria ter uma família. Queria ter uma vida tranquila, low profile. Eu não aguentava mais balada. Gente, eu fui a rainha da balada. Mas eu amava balada. Eu amava, amava. Até o dia que eu fui trabalhar em uma, né? Aí fui trabalhar na balada, enjoei, papo sei da balada. E aí eu não aguentava aquela coisa de ter que sair para conhecer alguém, para ir na balada. Eu falava, gente, isso é uma tortura para mim. Isso não é o que eu quero viver agora. Eu queria uma vida com esporte, eu queria uma vida com alimentação mais saudável. Era difícil para mim entender o que era alimentação saudável, né? Eu estava buscando, porque eu também sempre comi na rua, sempre comi correndo, com pressa, com preguiça. Então, eu criei esses valores, né? E naquela época, né, eu me mudei para Prudente com 38 anos. E naquela época que eu me mudei, as minhas amigas falavam assim, não pode falar pro cara que você quer casar, que ele vai correr. Ela fala, se ele correr, que corra rápido, então, porque ele esquenta o lugar, não fica me fazendo perder tempo, né? E aí, a segunda vez que eu saí com meu marido,
né, no segundo dia, ele me fez uma pergunta. Olha que interessante. Ele me perguntou como eu via a minha vida em 10 anos. Na hora me passou aquela imagem da minha amiga falando, não fala pro cara. E agora, Mas eu decidi fazer assim pro público e tal. Né? E aí falei para ele, falei, olha, eu me vejo daqui a 10 anos, eu me vejo trabalhando de uma forma diferente, menos horas, né? Dando mais cursos do que atendendo paciente. Eu me vejo morando numa casa grande, casada, com um filho, assim, 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 assim. Era o segundo dia que eu estava saindo com ele. Não necessariamente eu falei que eu queria isso com ele. Eu falei que eu me via assim na minha vida. Se ia ser ele ou não, era uma segunda pergunta. E ele falou que naquele momento que eu falei aquilo, ele falou, eu sou esse cara. ai, que Sou lindo. eu esse cara. Porque era tudo que ele queria também. Então, a honestidade com os nossos valores, né? Quantas coisas, às vezes, você esconde porque você acha que não vai ser bem aceito por alguém. E é você que paga essa conta, né? Do sofrimento ou do prazer. Exatamente. Dani, olha só que interessante. Não sei se você conhece esse livro aqui. Work from Wherever. Trabalho de qualquer lugar. Não, que Ele é bem, lindo! Não conheço, não. ele é lindo, é maravilhoso. Depois eu mostro, agora não dá. Umas imagens lindas, umas coisas lindas, enfim, todo um planejamento, né? Você pode trabalhar da estrada, de qualquer lugar. Enfim, em linha com isso que você acabou de dizer, eu também, sabe? Foi aproximadamente há 10 anos, né? Quando eu estava contando aqui aquelas outras histórias, né? Da gestação do meu filho e tudo mais. Eu tive uma experiência um pouquinho antes de engravidar dele. Eu trabalhei num birô de tendências em Nova York. E no Brasil eu fiz startup, né, dessa empresa. Fui uma das pessoas que fez o startup, a Style Site. E bem no comecinho dela, e foi a minha primeira experiência trabalhando a maior parte do tempo de casa, né? Eles já tinham essa visão que é trabalhar de qualquer lugar, né? Na rua, café. Eu lembro que eu vivia nos cafés, no Nespresso, vivia fazendo reuniões em tudo quanto é lugar. E foi quando me veio também essa, sabe, é isso que eu quero poder ter liberdade de trabalhar de qualquer lugar, porque eu realmente, eu sou uma pessoa que me identifico, assim, eu pego quando eu faço algo, né? E se a gente se dedica. Ai, meu A gente Deus. ter ciência da. André, seu vídeo tá travando. Agora voltou. Voltou? Seu vídeo tá travando. Voltou. Voltou. Opa, não sei o que Voltou. aconteceu. Voltou. Voltou. Enfim, mas eu tava falando, né, do quanto é importante a gente ter aquilo que é importante pra gente, né? De quais são os nossos valores, né? Nossa, tenho muita. Me identifico muito com tudo que você disse também, né? Dessa questão de ter mais tempo para a família, de ter um lar e tudo isso, né? Sempre foi também. No final é o que importa, né? No final é o que importa as conexões que a gente criou, as experiências que a gente viveu, né? O tanto que a gente estava presente. Eu, por exemplo, tenho o maior arrependimento do mundo de não ter estado nesse Natal que eu falei, de não ter aberto mão de trabalhar naquele dia para fazer a festa junto com que a minha amiga fez para mim, né? E são coisas que não vão mais voltar. Então a gente tem que estar consciente. Ah, outra coisa, não fiz lua de mel. Eu casei num domingo, na terça eu estava trabalhando. Olha só. Que doideira, eu faria completamente diferente isso hoje, né? Então a gente tem que ter isso muito consciente, porque o tempo é uma coisa que não volta mais, É o né? A nosso sua consciência sobre ele está sempre evoluindo, mas não volta mais, né? Não adianta, eu não vou casar de novo, né? Com meu marido para poder tirar a lua de mel. A gente pode até fazer uma viagem, mas vai ser diferente do que seria feito naquele momento. Então, é muito importante a gente perceber que as nossas escolhas e a falta de escolhas, que já é por si mesmo uma escolha, né? Ela tem um preço,
né? O arrependimento é um preço amargo. Agora, quando você percebe que você fez uma escolha com o seu coração, depois ela pode até não ter sido boa. Mas se você fez com o seu coração naquele momento, você fica em paz, valeu, foi o que deu para ser, né? Naquela hora, com aquela maturidade, com aquele pensamento, com aquele recurso que tinha. Exatamente.